Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje eu convido vocês para fazermos pequenas delicadezas. É o nome que eu chamo esta bonequinha. Eu faço toda à mão, é toda feita à mão e é uma peça muito versátil. Você pode utilizá-la para fazer decoração de árvore de Natal, decoração de guirlandas, como chaveiros, como essa aqui é o caso dessa daqui, eu fiz um chaveirinho com ela, para dar de lembrancinha, de brinde para os seus clientes. Ela é uma peça extremamente versátil. Você pode fazer vários temas com ela e você aproveita os retalhinhos que você tem na sua casa, né? Faz os composês usando retalhos lisos, estampados, xadrezes, mudando os tons, as estampas. Você pode fazer personagens, você pode criar bonecas personalizadas também, né? Então eu vou explicar o básico para fazer uma bonequinha dessa, uma pequena delicadeza dessa. Essa eu fiz toda à mão, aproveitei retalhinhos de tecido. Então, a lista de materiais eu vou falando conforme eu for fazendo o trabalho, porque é pouquinha coisa, para a gente aproveitar. Aquele restinho de lã que a gente tem no novelo, né? Um pedacinho de tecido que a gente guardou, que ainda dá para fazer uma peça pequena. É para isso que a gente vai utilizar para fazer essa pequena delicadeza. Então, vamos lá. Primeira coisa que você vai precisar é malha. Uma malha que estique bem, tá? Essa daqui, ele é uma malha de forro, de biquíni. Uma malha bem fina. Uma malha de forro, de biquíni, ó. Ela é bem fina, estica para todos os lados. Mas você pode usar qualquer retalhinho de malha que você tiver aí. Tecidos de tricoline, eu estou usando tecidos estampados, né? Um tom... Vou pegar a bonequinha porque eu nem separei os tecidos. Um tecido de tricoline estampada para fazer os detalhes e um tecido de tricoline lisa. Isso aqui é um pedacinho que sobrou de algum aviamento que eu coloquei em alguma roupinha de boneca, em alguma coisa. Sobrou, eu guardei e já serviu para fazer o aventalzinho dela, tá? Vamos precisar de linha, de pesponto. Essa daqui, o tex dela é 50, tá? Eu tô usando esse tom, eu vou usar esse tom para costurar a boneca todinha, tá? Então, a linha de pesponto precisa ser uma linha firme e fina, então eu gosto muito da linha de pesponto. Linha de costura, você vai precisar pouquíssima linha de costura, só para bordado, né? Preta, um tomzinho de rosa, um rosinha ou vermelho, se você quiser deixar a boquinha mais escura. Agulhas de costura, tá, pessoal? De vários tamanhos. Pode ser uma agulha um pouquinho maior e agulhas também menores do que isso, tá? Vocês podem usar uma agulha menor do que isso, mais fina. Alfinetes de cabeça. Vocês vão precisar de alfinetes de cabeça, né? Sendo 2 pretos. Preto é bom pra gente visualizar na hora de marcar os olhos, tá? Uma agulha uma agulha de costura um pouco maior. Eu vou medir, já passo a medida dela para vocês. Vamos lá. 6,5. Essa daqui já é suficiente para que a gente faça o trabalho que precisa. Aí vamos precisar de todo o resto do material, tesouras, enchimento acrílico. Eu estou usando esse enchimento 100% siliconado aqui, ó, bem fofinho, mas pode ser o enchimento que você tem aí, não precisa comprar enchimento, usa o enchimento que você tem. E lã. Eu tô trabalhando aqui com um restinho de lã molê, ó, tá? O tex dela é 500, tô trabalhando nesse tom aqui, um tom de marrom. A cor é esta aqui, mas você pode trabalhar com o que você quiser, pode ser com linha de crochê também, porque você só vai precisar da lã para fazer o cabelinho. Então, já vamos começar com o cabelo. Vamos precisar de giz.
pastel, tá? Giz pastel a óleo, nós vamos precisar. Nós vamos precisar nos tons bege, laranja, vermelho e um marrom. Um pedacinho de papelão para a gente poder trabalhar com esse giz aqui. Um pincel de cerda dura já preparado. A gente trabalha, esse pincel é só para isso, só para maquiar com giz a óleo, tá? Então você já separa um só para isso. Um hashi. Olha, pessoal, como eu preparo a ponta do hashi? O hashi ele vem retinho aqui, né? Então o que eu faço? Com a faquinha de cozinha, aquela faquinha de serra de cozinha, eu abro, vou serrando aqui, né? Vou passando a faca aqui. Aí eu abro uma pontinha do hashi. Tiro, com uma tesoura de cozinha também, eu tiro uma das pontas, deixo uma só, ó. Aí depois eu lixo, com uma lixa de unha mesmo, pode ser, para deixar isso bem redondinho. Assim facilita empurrar o enchimento no seu trabalho, tá? Você deixando essa pontinha de hashi assim, ó. É mais fácil para você trabalhar com os enchimentos. Uma pinça também, uma pinça para você poder desvirar onde desvira a boneca, alguma coisa que você tenha facilidade de trabalhar. Eu gosto da pinça, tesouras, inclusive uma tesoura de precisão para a gente fazer os cortes e os acabamentos. E, enfim, o resto eu vou explicando conforme a gente for trabalhando. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, já pode preparar o cabelinho da boneca. Você vai dar 10 voltas com a lã em 2 dedos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Corta aqui, tira um pedaço, amarra. Com a própria lã, você vai fazer uma franjinha para a boneca. Isso se você estiver trabalhando com a linha de crochê, por exemplo, aí dependendo do texto dela, você dá mais voltas, tá? É só para fazer uma franjinha volumosa para a bonequinha. Corta, aí você aproveita e já refila isso aqui. Deixa tudo no mesmo tamanho. Refilou. Já reserva isso daqui. Deixa eu tirar a sujeirinha, pessoal. Pronto, bancada ali. Depois você vai precisar dos moldes. Os moldes estão todos em tamanho natural. Então, o que significa isso? Vocês vão riscar no tecido, no avesso do tecido, com a caneta fantasminha. Uma caneta de preferência que apague muito bem com o calor depois. Teste antes no tecido claro. Passa o secador, risca, passa o secador de cabelo. Faz um testezinho num pedaço de pano claro, tá, pessoal? Aqui, olha. Eu já fiz uma vez isso aqui. Foi com um refil que eu troquei da caneta e ele não saiu com o calor do ferro nem com o calor do secador. Então, essa daqui eu já sei que eu não posso usar para tecido claro. Então, testa primeiro para evitar que fique manchado o teu trabalho. Então, vai riscar tudo no tecido, no avesso do tecido e cortar no avesso do tecido, tá? Os moldes vão ter a quantidade de vezes que vocês vão riscar e cortar. Então, vai lá, riscou a cabecinha na malha. Essa malha é bem elástica. Se você estiver trabalhando com tecido, você vai precisar deixar uma margem de pelo menos uns 2 dedinhos, tá? 2 dedos meus são, vamos ver aqui na fita, 3 centímetros, tá? Pelo menos uma margem de 3 centímetros ao redor, que é para essa cabeça ficar ajustada ao tamanho que a gente precisa. A depender do tecido, se não tiver muita elasticidade, precisa deixar bastante margem. Então, você vai riscar os moldes. Eu vou mostrar como você vai riscar o corpo. Olha, corpinho, você vai ter um molde assim, tá? Então, o que você vai fazer? Vai pegar o teu tecidinho que você vai fazer o corpo, o avesso dele. Tá aqui o tecido. O que eu vou fazer? Eu vou dobrar. Dobra ao meio. Esse retalhinho, vinco. Pode vincar bem. Aí vem com o seu molde.
Só um minuto, pessoal, que esse daqui é um molde que não foi ajustado. Deixa eu pegar o molde certo. Desculpa. É que a gente vai ajustando conforme vai fazendo. Aquele lá é um boneco menor. Olha, você vai posicionar essa parte aqui onde está escrito meio do tecido, nessa linha que você dobrou. Posiciona bem na linha, bem rente à linha. E faz o traçado ao redor todo do teu molde. Inclusive a pence aqui. Usa a caneta fantasminha, tá, pessoal? Risca com a caneta fantasminha, a pence. Aí vira para o outro lado e faz novamente essa marcação da pence. Nós vamos ter a pence na parte da frente e na parte de trás do corpo. Precisa ter. Risca com a caneta fantasminha. Feito isso, alfineta. Se você for fazer vários, alfineta já. Se você não for fazer vários, o que você vai fazer? Você vai pegar esse tecido, vai dobrar, olha, ele tá assim, tá? O corpinho tá nessa posição aqui. Você vai dobrar no sentido do comprimento, assim, ó. Vai juntar uma lateral com a outra. Vê se tá bem unido, está certinho. Vinca. Vincou, aí alfineta. Eu fiz toda a costura à mão. Caso você queira fazer a costura reta à máquina, comprimento do ponto número 2, pode usar a linha comum de costura para máquina. Vai lá na máquina e passa uma costura aqui, ó, nessa pence, tá? Ou costura à mão. Eu fiz toda a mão. Fiz a bonequinha toda à mão. Então, vai ficar isso aqui. Você costurou a pence, ó. Ficou o corpinho com a pence aí. Vamos desvirar isso aqui. Então, você dá um picote aqui, olha. Picota, porque senão essa pence não abre e você não desvira o corpo. Aí, vira direito com direito. Virou, direito com direito. Alfineta. Alfineta isso aqui. Aí, alfinetou, você vai passar uma costura aqui, ó. Deixa mais ou menos meio centímetro nessa linha do braço, aqui, e faz uma costura aqui. Do outro lado a mesma coisa, deixa meio centímetro, faz uma outra costura desse lado, costura reta. Eu fiz ponto atrás e deixei a costura reta. Então, você vai ter isso aqui, tá? Você vai ter isso aqui. Reserva por enquanto. Aí, vai lá pro bracinho. Se você quiser já deixar o bracinho pronto também, não tem problema. O molde do bracinho também vai estar em tamanho natural. E ele vai ter uma parte onde está escrito abertura. Então, onde está escrito abertura, você vai deixar um pouquinho de sobra de tecido, uma margenzinha de tecido, só para você poder desvirar sem desfiar o pano. Então, você vem com meio centímetro de costura. Só um minuto, pessoal, eu tô achando que tá muito distante. Pronto, agora eu dei um zoom. Então, você vem, faz uma costurinha aqui, começa aqui na bainha, na margem, e costura, chega até aqui, para, deixa aberto isso daqui. Recomeça a costura aqui e vai até o final. Eu deixei esse pedaço para fazer junto com vocês, só para mostrar como eu faço pontinho à mão. Gente, isso aqui é um trabalho tão gostoso de fazer, às vezes tem dia que não tá muito bom, tá frio, tá chuvoso, tem aquela umidade, você não tem muita vontade de fazer as coisas, ou tá assistindo a televisão de bobeira. Isso aqui é gostoso de fazer, você pode ir fazendo vários e guardando. Então, olha, quando você chegar aqui no final dessa segunda, porque essa aqui é uma manga, dá para fazer 2 braços. Então, aqui é um braço, aqui é o outro braço. Então, o que eu faço quando eu chego no final aqui? Eu não corto a linha, tá? É linha de pesponto, fio simples.
eu vou dar um chuleado aqui para fechar como fuxico. Então, eu entro do lado do avesso, empurro para o direito e vou fazendo isso ao redor para poder fechar essa manga. Você empurrando do lado avesso para o lado direito, faz com que o direito vire para o lado do avesso. Então, você tem um acabamento melhor quando você desvirar a peça. Ó. Faz o chuleado. Precisa ser muito pertinho do outro, tá? Porque a peça é muito pequenininha, se for colocar muito perto, às vezes embola o ponto. Então, fez o chuleado, puxa. Precisa ser uma linha resistente, por isso que eu tô trabalhando com a linha para pesponto. Puxou. Agora, você vai juntar as bordinhas pelo avesso. Junta as bordinhas. Caso você esteja trabalhando com tecido muito clarinho, trabalha com a linha na cor do tecido. Olha, fechou esse lado, corta, deixando um pouquinho de linha aqui. Vem para esse outro lado, faz a mesma coisa e fecha. Você vai ter isso aqui, tá? Aí ficou a abertura aqui. Com a pinça ou um desvirador de bonecas, você vai lá na ponta, pega essa pontinha com cuidado, vem e puxa. É uma peça pequena, então é bom trabalhar com cuidado. Então, você vai desvirar isso aqui, tá? Aí, desvira. Abre bem a costura. Abre bem a costura com a pinça ou com desvira boneca. E aqui já fica a partezinha da abertura, já entra. Não precisa fechar isso aqui não, tá, pessoal? Aí, com um pouquinho de enchimento, aqui eu já tenho um começado, com um pouquinho de enchimento, você vai empurrar esse enchimento lá pro interior. Deixa eu pegar aqui o enchimento, porque é só um pouquinho. Você vai empurrar esse enchimento lá pro interior do teu trabalho, lá pra ponta do bracinho. Procura deixar os dois lados iguais, com a mesma quantidade de enchimento, mas não enche muito, tá? Só vai encher mesmo lá perto da onde você fechou feito o fuxico, que é onde vai ser o punho da manguinha da boneca. Olha, tem bem pouquinho enchimento, ó. Bem pouco enchimento. Aí, agora você vai fazer o seguinte. Você vai dobrar essa pecinha ao meio, empurra esse tecido para dentro, pareia os dois punhos e vai cortar isso daqui. A gente corta assim, nesse sentido aqui.